Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Otmir, vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar da Libertadores de 2009, né? 2009 que foi há 15 anos atrás, né? Eu tô gravando em 2024, né? Ou seja, estamos perto de encerrar essa série de Libertadores, né? Então faltam 15 edições, né? Passou rápido, né? Demorou, mas estamos perto, né? E 2009, né? O regulamento era o mesmo, tá? Né? E quem foi o campeão em 2009 foi o Estudiantes de La Plata, né? O Estudiantes da Argentina. O time de La Plata voltava a ganhar a Libertadores depois de depois de 4 décadas, né? Depois de quase 4 décadas, desde 1970, né? Aquela sequência de um tricampeonato seguido, né? Que o Estudiantes ganhou, né? Em 68, 69 e 70. E aí, 39 anos depois, o Estudiantes voltava a erguer, né, o troféu, né, da América, né, e com um time muito forte, muito competitivo, né. Inclusive, né, um dos ícones desse time de 2009 era simplesmente o filho, né, do ídolo do Estudiantes, daquele Estudiantes, né, tricampeão da Libertadores, né, o Verón, né, o Juan Pablo Verón, né, e o outro Verón, eu não vou lembrar o nome completo, né, mas enfim, mas o Juan Verón, né, que estava anos na Europa, voltou para os Estudiantes em 2008 e tal, né? Enfim, aí os Estudiantes tinham um time interessante ali, tinha, além do Verón, tinha um centroavante ali chamado Bocelli, sim, esse Bocelli aí que esses anos atrás aí jogou no Corinthians, né? Tinha jogadores ali como Celay, tinha o goleiro chamado Andújar, né? Tinha outros jogadores ali interessantes como o Schiavi, né? Um zagueiro experiente ali. Tinha o De Sábado, né? De Sábado era aquele De Sábado que envolveu polêmica em 2005, quando ele jogava no Quilmes, né? Naquele jogo São Paulo e Quilmes, que ele chamou o grafite do São Paulo de macaco e o caso virou a polícia até, né? Deixa eu corrigir aqui, o Verón, o novo Verón, né? É o Juan Sebastián Verón, não é Juan Carlos, não. Tá? Então esse o primeiro que eu falei era o pai, então o filho era o Sebastián, tá? Pronto, corrigido. O Estudiantes tinha também outro cara chamado Enzo Pérez, né? Enzo Pérez que jogaria depois na seleção da Argentina, né? Na Europa, enfim. E o técnico desse time do Estudiantes era o Alejandro Saavedra, né? Ex-jogador, né? Que jogou no Brasil, inclusive jogou no Grêmio, né? Nos anos 80, né? Uma passagem rápida pelo Grêmio. E o Alejandro, né? Pra quem não sabe, foi o técnico da seleção da Argentina em 2014, né? Que a Argentina foi vice-campeã, né? Só que anos depois o Saavedra acabou falecendo, né? Uns anos aí atrás, né? Infelizmente, né? E já falando desse time, né? Mas daqui a pouco a gente fala da escalação do time que ganhou, né? O Estudiantes, aliás, começou a Libertadores na pré, né? Ou seja, o Estudiantes teve 16 jogos, no caso, né? O Estudiantes começou contra o Sporting Cristal do Peru. O time perdeu no Peru por 2-1, só que em La Plata venceu por 1-0 e avançou de fase. Na fase de grupos, o Estudiantes caiu num grupo que tinha o Cruzeiro, né? O Deportivo Quito do Equador e o Universitário de Sucre da Bolívia, né? Um grupo até tranquilo, né? E o Estudiantes avançou em segundo lugar, né? Ficou com 10 pontos, né? Venceu 3 dos 6 jogos e com isso teria que sempre decidir, né? Fora de casa, né? A não ser que ele enfrentasse ali na classificação geral os times que estavam atrás dele, né? Os melhores segundos colocados, enfim. Nas oitavas, né, o Estudiantes enfrentou o Libertad do Paraguai e se classificou sem problemas, né? Venceu 3-0 em casa, empatou fora sem gols e avançou. Nas quartas, o Estudiantes enfrentou o Defensor do Uruguai, né? Aliás, o Defensor do Uruguai surpreendeu, né? Ao eliminar o sempre favorito Boca Juniors, né? Inclusive em plena La Bombonera, né? O time uruguaio eliminou o Boca, né? E aí veio esse confronto com o Estudiantes e o Estudiantes levou a melhor, né? O time venceu o primeiro jogo no Uruguai por 1-0 e repetiu o placar em casa também por 1-0. E aí na semifinal o Estudiantes enfrentou o Nacional do Uruguai, né? Aliás, uma reprise, né? Acho que os dois se enfrentaram na final de 70, inclusive, né? E isso, O Estudiantes foi campeão em cima do Nacional, né? Ou seja, as coincidências, né? O Estudiantes enfrentou o Nacional do Uruguai e
eliminou o tricolor de Montevidéu com 2 vitórias, né? 1-0 em casa, 2-1 no Centenário, e o Estudiantes era finalista, né? E na final o Estudiantes encarou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro estava embalado, né? Chegou como favorito, né? Porque o Cruzeiro tinha eliminado 2 times copeiros, né? Em Libertadores, né? Como São Paulo, como Grêmio, né? E com isso o Cruzeiro chegava como favorito, porque ia decidir um segundo jogo no Mineirão, né? Na ida, um empate sem gols, né? Um jogo muito disputado e tal, né? E todo mundo dava o título como certo para o time do Cruzeiro, né? No Mineirão o jogo foi equilibrado e tal, né? E aí no segundo tempo o Cruzeiro sai na frente, né? E parecia que o Cruzeiro ia conseguir o título, né? Só que o Estudiantes, né, com a velha garra argentina, né, de nunca desistir e tal, foi pra cima, né? Empatou com o Fernandes, né? E virou o jogo com o Bocelli, né? E depois disso, né, o Estudiantes controlou o jogo, né? E assim, após quase 40 anos, praticamente, o Estudiantes era tetra da Libertadores, né? O seu quarto título de Libertadores depois de 4 décadas, né? Com uma nova geração de jogadores e tal. E um título merecido, né? Um time que não estava entre os favoritos, mas ao longo do mata-mata cresceu na hora certa, né? Não se intimidou de jogar fora, ou seja, ele conseguia até os resultados em casa, né? E mesmo fora, né? Não se intimidava, né? Tipo, a gente jogava fora do mesmo jeito, né? E foi um título merecido, né? O time de Verón, né? Enfim. Agora vamos falar da escalação desses Estudiantes, né? Que foi campeão. O Estudiantes era Andurra no gol, né? A defesa era Celay, Schiavi, De Sábado e German Ré. O meio campo era Branha, Enzo Pérez, Veron, né? E o Benítez, né? No ataque, né? O Bocelli, né? E o Fernandes, né? Às vezes jogava o Salgueiro, né? E às vezes jogava um tal de José Calderón. E o técnico era o Alejandro Sapedia, né? É, agora vamos ver os gols, né, da finalíssima do Mineirão e a gente já volta para falar dos times brasileiros e da disputa do Estudiantes no Mundial. Timba e mais futebol. Henrique arriscou de fora da área e abriu o placar para o Cruzeiro. Mostrou que não. E Bocelli transformou a dúvida em certeza. Estudiantes de virada, 2-1. Thiago, o pai. A mi viejo, a todos los que nos están viendo, a mis amigos, a los que no me quieren, a los que me quieren, a todos. Bom, vocês viram aí os gols, né? Onde o Estudiantes leva o título. Agora vamos falar dos brasileiros, né? E como todos sabem, sempre tem muitos brasileiros jogando a Libertadores. Nesse ano foram 5, né? Começando pelo Cruzeiro, né? Eu sempre faço em ordem, né, alfabética, né, dos nomes. O Cruzeiro foi o melhor brasileiro, né, nessa Libertadores, porque o Cruzeiro jogou num grupo, né, que tinha Estudiantes, o equatoriano e o boliviano, né, e o Cruzeiro avançou sem dificuldades no grupo, né, avançou sendo líder, né. Aliás, o Cruzeiro nessa primeira fase foi bizarro. Ele chegou a tomar de 5 do Estudiantes, lá na primeira fase. É que o Cruzeiro chegou atrasado e tal, né? E o time entrou sem ritmo, sem nada e foi presa fácil do time de Verón, né? Mas isso nem abalou, o Cruzeiro foi líder do grupo e tal e avançou. Nas oitavas, o Cruzeiro encarou a Universidade do Chile, né? E eliminou os chilenos com 2 vitórias, né? 2-1 e 1-0. Nas quartas, o Cruzeiro encarou o São Paulo, né? O sempre perigoso São Paulo, né? Sempre forte em Libertadores e tal. O Cruzeiro venceu por 2-1 no Mineirão. E no Morumbi, o time suporta a pressão do São Paulo e vence de novo. Agora vence por 2-0. E avançou para a semifinal, né? Onde encarou o Grêmio, né? O Grêmio eliminou no seu trajetório um time do Peru e um time venezuelano. Ou seja, o Grêmio teve um chaveamento ali fácil, ali, chegou à semifinal. E para muitos era a final antecipada da Libertadores, né? Já que a partir de 2007, né? Eu não falei isso, né? A Conmebol proibiu, né? Times do mesmo país fazerem a final da Libertadores, né? Isso só acabaria lá em 2019, né? Quando a final passou a ser única e tal, enfim. Mas antes disso, os times do mesmo país não podiam fazer a final. Ah, não, perdão. Isso só acabou, acho que em 2016, 2017, se não estiver errado. Que aí voltou a ter, né? Times do mesmo país jogando a final, inclusive, enfim.
O Cruzeiro e o Grêmio se enfrentaram, né? O Cruzeiro vence no Mineirão 3-1, né? Faz um bom placar no Mineirão. No Olímpico, né? O Cruzeiro suporta a pressão do Grêmio, né? Empata 2-2 e avança para a final. E aí nas finais, né? Como todos sabem, o Cruzeiro empata com o Estudiantes na ida. E aí no Mineirão, né? Todo mundo achava que o Cruzeiro ia ganhar o título. O Henrique faz 1-0, né? E parecia que o Cruzeiro ia dominar e fazer mais gols e confirmar o título, né? Seria o seu terceiro da Libertadores, né? Só que só ficou na imaginação mesmo, né? Porque o Estudiantes não se intimidou, empatou e virou o jogo. E o Cruzeiro não teve forças, né? Para buscar, né, o resultado. E um vice-campeonato frustrante para a torcida celeste, né? Um vice amargo e tal, né? O Cruzeiro já tinha sido vice uma vez, né? Em 77, né? Foi pro Boca, né? Mas esse de 2009 para a torcida azul foi o mais traumático, né? Nessas Libertadores aí que o Cruzeiro ficou no quase, né? Enfim, agora vamos falar do Grêmio, né? Deixa eu ver, é o Grêmio? É o Grêmio. O Grêmio chegou na Libertadores querendo ir longe, claro, né? O Grêmio começou muito bem a Libertadores, aliás, foi o melhor time da primeira fase, né? Em 6 jogos o Grêmio fez 5 vitórias, ou seja, 16 pontos. Quer dizer, foi um dos melhores ali na classificação geral. E aí o Grêmio teve a sorte de cair num chaveamento tranquilo, né? Porque o Grêmio enfrentou o Universidade San Martín do Peru e eliminou sem problemas, né? 3-1 e 2-0. Depois encarou o Caracas, outro time fraco, né? Mas só que foi sofrido esse jogo, porque o Grêmio empata 1-1 fora, né? E no Olímpico sofreu, né? Foi mais difícil do que imaginado. O Grêmio ficou no 0-0, mas avançou por causa do gol fora, né? Mas por pouco o Grêmio não sofre nenhum vexame, né? Mas, enfim, o Grêmio avançou, né? E aí na semifinal encarou o Cruzeiro, né? E não deu, né? O Grêmio perde no Mineirão, empata em casa, né? No seu antigo Estádio Olímpico e dá adeus, né? Libertadores, né? Ou seja, o Grêmio, né? Que parecia que estava embalado, né? Naquela classificação com o Caracas já ficou meio assim, né? Tipo, será que vai, né? Sofrer pra esse time aí. E aí a realidade veio contra o Cruzeiro, né? Convenhamos. Falamos do Grêmio e agora vamos falar do Palmeiras, né? Palmeiras? Palmeiras. O Palmeiras teve que jogar pré-Libertadores, né? Foi o único dos brasileiros, né? Que teve que jogar pré. E o Palmeiras não teve trabalho, né? O time encarou o Potosí, né? O Real Potosí da Bolívia e foi um passeio, né? Goleou de 5, né? No antigo Palestra e ganhou em Potosí por 2-0. E aí na fase de grupos, um grupo muito forte, muitos chamaram até do grupo da morte, onde o Palmeiras encarou nesse seu grupo, né, o Sport Recife, né, o Colo-Colo do Chile e a LDU, né, simplesmente a atual campeã, né. E o Palmeiras por muito pouco não fica pelo caminho, né, o time começa mal, né, o time perde 2, empata 1, né, aí no retorno ganha 2, né, uma emblemática que foi um 2-0 sobre o Sport, né, onde todos achavam que o Sport ia ganhar do Palmeiras e tal, e o Palmeiras mostrou sua força, né. O Palmeiras ganha o seu 5º jogo e aí na última rodada, né, acho que não ganha não, acho que empatou no seu 5º jogo, né. E aí chega igualado com o Colo-Colo, né, do Chile. Só que o Colo-Colo estava na frente do Palmeiras, né, e era um confronto entre os dois ali. Se houvesse empate, né, em Santiago, dava Colo-Colo, né, classificado, né, e o Palmeiras tinha que vencer. E foi aquele jogo épico, né, que os palmeirenses até lembram, né. O Cleiton Xavier chuta de fora da área ali, quase do meio campo ali, né, aos 40 e tanto do segundo tempo, né, e faz aquele golaço, né, uma classificação heróica do Palmeiras e tal, né, e assim o Palmeiras avançava para as oitavas, né. As oitavas o Palmeiras encarou o Sport, né, aliás, reencontrou o Sport, né, e o Palmeiras mostrou sua força, né, em Libertadores, né. O time vence no Palestra por 1-0. Na ilha, né, o Sport joga melhor, né, vence por 1-0 também. Teve várias chances de ter feito mais gols, mas o Marcos começou a brilhar, né, voltando a ser o São Marcos, né. E aí o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Marcos novamente brilha, né, ele pega 2 pênaltis, né, e o Palmeiras elimina o Sport vencendo por 3-1. E aí a torcida começou a acreditar, né, no bicampeonato, né, porque não? Né, 10 anos depois, tal, né, quem sabe o bi pode estar vindo, não sei o que, né. Mas foi só sonho, né? Nas quartas o Palmeiras encarou o Nacional do Uruguai, né? O Nacional do Uruguai avançou sem jogar nas oitavas, porque os times mexicanos, né,
foram eliminados porque teve um surto de gripe, né? Um gripe suíno, né? Quem não lembra, né, em 2009 teve esse surto de gripe, né? Que afetou as Américas e tal, né? Principalmente a América Central e do Norte, né? E cogitaram até de fazer jogos únicos, né? Entre os times mexicanos contra São Paulo e Nacional do Uruguai, né? Lá no Montevidéu, só que aí foi rejeitado e aí os times mexicanos recusaram a jogar e a Conmebol excluiu os dois times, né? E o Nacional do Uruguai, assim como o São Paulo, avançaram das oitavas sem jogar. Só para detalhar, tá? Portanto, o Palmeiras encarou o Nacional, né? Que já tinha avançado sem precisar jogar. E dessa vez não deu, né? O Palmeiras empata 1-1 no Palestra e fora empata sem gols, né? E como o Nacional tinha feito gol fora, o Verdão deu adeus, né? A Libertadores ao sonho do bicampeonato, né? Uma década depois. Agora chegamos no São Paulo, né? O São Paulo era o atual tricampeão brasileiro, era o melhor time do Brasil, era um dos favoritos ao título. E o São Paulo avançou sem problemas, né? Num grupo que tinha dois colombianos, né? O Independiente de Medellín, o América de Cali, e o Defensa do Uruguai, né? E o São Paulo, né? Apesar de não ter sido brilhante na fase de grupos, avançou em primeiro. O São Paulo devia jogar as oitavas, né? Com o Chivas do México, mas como eu já falei aqui, né? Os times mexicanos foram excluídos e tal, por causa do surto da gripe, por não aceitarem jogar em campo neutro e tal. E aí o São Paulo avançou sem jogar, né? Das oitavas para as quartas, e o São Paulo encarou o Cruzeiro nas quartas, né? E o São Paulo não jogou nada, perdeu os 2 jogos para o time do Cruzeiro e deu adeus, né? A Libertadores. Por fim, chegamos no Sport, né? O Sport Recife, né? O Sport voltava a jogar Libertadores depois de 21 anos, né? Não, depois de 21 anos, né? O Sport tinha jogado em 88, né? A Libertadores, né? Por conta do Brasileiro de 87, aquela polêmica toda que todo mundo sabe, né? Mas na época a CBF decidiu colocar o Sport e o Guarani, né? Como representantes, enfim. E o Sport, depois de 21 anos, jogou a Libertadores por ter ganho a Copa do Brasil, né? E o Sport fez bonito num grupo difícil, né? Que tinha Colo-Colo e LDU e além do Palmeiras, né? O Sport venceu fora, venceu em casa e tal, e se classificou em primeiro, né? E encarou de novo o Palmeiras nas oitavas, né? Aí dessa vez o Sport se deu mal, né? O time perdeu, né? Fora de casa, ganhou na ilha, 1-0, mas foi eliminado nos pênaltis, e aí o Sport ficou pelo caminho, né? Bom, gente, agora a gente falou dos brasileiros, vamos falar do Mundial de Clubes, né? O Estudiantes, né? Na disputa, né? O Mundial de Clubes foi no fim do ano, claro, né? E teve como time principal ali o Barcelona, né? Barcelona já com Guardiola, com aquele time lá que tava começando a encantar o mundo, né? E enfim, o Estudiantes começou a semifinal contra o Pohang Steelers, né? Da Coreia do Sul. O Barcelona na outra semifinal eliminou o Atlante do México, né? Por 3-1. E os argentinos contra os coreanos sofreram, né? Mas venceram por 2-1. E aí encararam na final o Barcelona, né? Aliás, nesse jogo, né, o Estudiantes começou com tudo, né? Chegou a fazer 2-0 e tal, mas depois tomou o primeiro gol, ele levou um sufoco ali, mas avançou. E aí na final contra o Barcelona, né? O Estudiantes deu trabalho pro Barcelona de Guardiola, né? O Guardiola já técnico do Barcelona. O Estudiantes sai na frente com o Bocelli, né? E o Estudiantes estava sendo campeão até os 44 do segundo tempo, sim. Só que o Barcelona, de tanto pressionar, empatou com o Pedro, né? E aí o jogo foi para prorrogação, né? E aí o Barcelona, melhor fisicamente, né? Virou, né? Para 2-1 com o Messi, né? Sim, o Lionel Messi, o mito, né? Um gênio da bola, né? Todo mundo sabe. O Messi vira para o Barcelona e assim o Barcelona conquistava o Mundial de Clubes, né? Aliás, era o seu primeiro Mundial que o Barcelona conquistava, né? Já que ele tinha batido na trave em 2 ocasiões, né? Em 92 e 2006, né? Para times brasileiros, inclusive, enfim. E o Estudiantes ficou perto, né, dessa conquista e por muito pouco, né, não leva mais um título mundial, né. E enfim, apesar do vice, o Estudiantes, né, teve um vice honroso, né, deu trabalho para o time Blaugrana, né, um time poderoso da época e tal, e por detalhes não veio o mundial, né. Mas é isso, galera. Bom, vocês vão ver esses gols na final, tá? E aí o vídeo se encerra, tá? Espero que tenham gostado, dê like, compartilhe o vídeo, é isso aí, tchau! Veja aí, Bocelli, 1-0 para o Estudiantes, 37 no primeiro tempo.
Desde então. E no fim do jogo, olha a bagunça, olha o Piquet onde estava. Era pressão total, Pedro de cabeça. Albiol ficou no meio do caminho. Estava adiantado, né? Se sai, tem que sair para decidir o goleiro. O Albiol agora mostrou que é um goleiro no máximo mediano. E é o Alves. Tem cruzamento, bola fechada, olha o gol! Gol!